viu? Porque o nosso tem essa prerrogativa de acompanhar o edital lá da L5. Mas pega a mesma coisa. Uma carona, né? Mesma coisa. Bancada esquisita. A gente pode começar? Já? Tirar dúvida? Deixa eu fechar aqui essa porta. Toda falta aqui. Bom, pessoal, bom dia. A gente está realizando esses encontros, tá? Até para compensar um pouco ainda a não realização de oficinas que a gente está tentando ver se coloca como padrão todos os anos, tá? As oficinas de capacitação para os editais. Como esses editais esse ano eles tiveram que como é que se diz, ser pensados a partir de um ano atípico, que era a eleição, foi uma correria de ajustamento de cronogramas, etc, etc. Isso afeta as outras coisas. Mas a gente optou por estar sempre tirando as dúvidas e realizando esses encontros. Fizemos com de dança, fizemos com de teatro, para, pelo menos para quem já propõe, quer dizer, deseja fazer a inscrição, possa tirar as principais dúvidas com cada setor, que possa realmente clarear esse texto burocrático e cheio de normas e leis que a gente tem que cumprir relacionada a esses concursos. Então, Mariana é do setor jurídico, tá certo? O Cristiano é setor contábil e financeiro, tá bom? A parte de imposto, prestação de contas, tá? Eu e Bruna do núcleo de gestão dessa pasta aqui. Então a sistemática que a gente sempre pede é que as pessoas possam trazer suas dúvidas e a gente vai acompanhando cada etapa. Vocês querem que a gente vá lendo as etapas do edital ou vocês entram já diretamente nas principais dúvidas? Todo mundo conhece o edital? Então, tá? Cristiano a gente estava conversando há pouco, que eu acabei de falar com o doutor Delírio, que a gente tem uma proposta de formar uma subcomissão aqui. Tem uma proposta não, vamos formar essa subcomissão para tentar traçar um novo estilo de texto para os editais de 2015, para ver se a gente deixa mais claro, entendeu? Cada vez mais claro e menos truncado, sabe? E inclua aí as principais dúvidas, já, assim, que acabe com essas principais dúvidas. O Cristiano há pouco tempo estava dando uma sugestão muito boa, que é incluir sim nos textos dos editais os impostos mais comuns, ou então explicar a relação de cartilha. A gente sempre segue na verdade a gente não elabora. No próprio edital não vai ter retenção de impostos. Morreu, porque acho que o bicho-papão de vocês aqui, que vai ser muita ligação, vem pessoas aqui pessoalmente perguntar: Cristiano, o imposto vai ser cobrado quanto? O que é que vem dizendo o edital? Não tem. Morreu aí. Vai haver retenção caso que você, no seu projeto, você vai contratar um bailarino. Você está pagando um serviço. Pessoa física. Aí ele vai na prefeitura, né, tira a sua nota fiscal avulsa e vai ser descontado o ISS. Você vai pagar o imposto e pagar a diferença que é o serviço dele. Aí há uma retenção de imposto. Mas na hora que a FUNCARTER paga o contemplado, não vai ser retido nenhum imposto, não. Não vai ser. O proponente é que é responsável para... Porque a legislação diz que nesse caso de intermediação, quem paga tem imposto. Então a gente não vai fazer isso. Bom, a informação que eu tenho é que não tem, porque
a controladoria. É um concurso, não é um concurso? Concurso tem. E essa luta lá no site da Receita tem uma... Então, em relação ao imposto de renda. Uma orientação para que as pessoas paguem. Isso que eu estou dizendo. Se você contratar um bailarino... Não, aí você está falando de outra coisa, é da realização. Estou falando aqui, para eu recepcionar, por exemplo, categoria 2, pessoa física. Se eu for recepcionar para fazer um festival, quem paga e quem repassa esse recurso para a pessoa que recebe, deve aplicar pela orientação da Receita Federal puxar lá. Inclusive, quando eu fiz essa... pessoa física sem fins lucrativos, não. Tá? Sem fins lucrativos. Não. Mas não diz pessoa física sem fins lucrativos. Desculpa, pessoa jurídica. Foi eu que troquei. Tá? Entendeu? Então, no caso da pessoa física, como foi a maioria dos contemplados no ano passado, não se recebe nem tem orientação que eles deveriam pagar relativo ao recebimento, não a realização da produção. Aí é outra coisa. A orientação que a gente recebeu da controladoria do município foi para não reter, pagar integral. Sim, mas a orientação que você vai dar para as pessoas que não devem receber, que não devem pagar, porque as pessoas do ano passado receberam, a maioria dos que eu falei, eles acharam que também não teriam que pagar o que não foi recebido. Existe nessa transação de você passar para mim o recurso, não é da realização da prova. Eu sei, estou entendendo. Aí tem lá, inclusive quando eu fiz essa consideração, porque eu soube essa regularidade do ano passado, eu coloquei inclusive a orientação que está lá no site da Receita Federal quando aí já tem uma dúvida recorrente. Então tem uma distância maior do que a controladoria que diz que esse imposto tem que ser pago. De renda. De renda. De renda. Imposto de renda. É o seguinte, ó. Pago e retido, na realidade. Seguinte, Não vai derreter porque, por exemplo, a FUNCAP, às vezes não, a FUNMAC, às vezes não retém, mas ela pega aqui. Não estamos retendo os impostos para pagar. Entra em contato com o seu contador para ver quanto precisa ser pago. Porque já que a sua obrigação de reter não foi realizada, eu terceirizou e eu vou ter que pagar esse imposto, senão depois complica para mim. Vlamir, tivemos aqui o controlador adjunto e a responsável pela prestação de contas da controladoria. Sila esteve aqui também com essas questões, a gente está realmente vendo uma resposta para isso, que não tem consenso nisso não. O que a gente sabe bem direitinho em relação à orientação da controladoria, que é quem vai receber e liberar para pagamento ou não, tá? É que a gente não deve reter. O proponente é responsável por recolher esses impostos relacionados à pessoa física e pessoa jurídica. Agora, ficar atento à legislação do imposto de renda, que a gente aguarda que eles tenham uma definição sobre isso. Por enquanto não, tá? A gente não pode fazer nada. Se tiver uma orientação aqui, não, a orientação a gente alerta. Eu vou colocar lá que para eu receber esse dinheiro eu vou ter que recolher na conta interna um percentual X. Pronto, aí nós sabemos, a primeira informação que temos agora em relação a essa resposta veio para a pessoa jurídica sem fins lucrativos, não recolhe. Não, mas aí veio, a gente precisa de coisas oficiais. Está lá no quadro desse tamanho da Receita. Eu sei, mas olha, a própria Sila esteve aqui trazendo essas recomendações, a gente orienta para que essa resposta venha oficial. A resposta oficial é não. A gente vai fazer o que por enquanto? Só orientar que... Eu sei, mas entenda, nós estamos falando de controladorias, procuradorias, tribunais de contas. Eles estão falando a mesma língua e a gente está orientando que fiquem atentos a essa questão, porque nós estamos solicitando uma informação oficial. A informação que a gente tem agora não recolhe. Então a gente não tem como é que se diz? A prerrogativa de fazer isso. Pegar isso aqui dizendo exatamente que foi publicada uma orientação da Receita há 2 anos atrás, se não me engano, exatamente porque são dúvidas recorrentes. Agora a própria controladoria não está acima da própria Receita, que é acima. Concordo. Eu só estou querendo dizer o seguinte, ó, como o Cláudio fez.
Cláudio traz aqui todas as informações relacionadas ao projeto dele. Então, olha, tem que recolher. Cláudio se responsabiliza, vou recolher, tá? Porque ele tem a informação. O que a gente não pode fazer aqui é passar por cima de um Tribunal de Contas, de uma Controladoria e de uma Procuradoria. Eu acho que vocês deveriam ficar atentos a isso. Agora, a informação que a gente está tendo aqui, a informação que passa para a gente, o pessoal da equipe que vem aqui tirar essa dúvida, não recolhe. Aí eu vou fazer o quê? Só pedir que vocês fiquem atentos a essa legislação federal, porque a gente não pode recolher aqui. Não tem a permissão de recolher. Entendeu? Mesma coisa. Fiquem atentos, porque é uma coisa que a gente está aguardando. Vocês não vão receber, mas a legislação federal tem que ser para ser recolhida. Certo. A gente tem que ser orientado. A galera vão passar, recebeu o dinheiro, não recolheu, não fez nada, eles vão ter problema. Devido. Certo. Olha, eu sinceramente pactuo. Está me entendendo? Olha, eu pactuo com essa preocupação, só que a gente aqui, enquanto ente público, a gente precisa das informações oficiais. Diante dessa informação do governo federal, a gente já mandou isso para lá também. Entenda, a gente orienta que vocês fiquem atentos à legislação federal. É simples, inclusive... Agora, a grande probabilidade de ocorrer é o que ocorreu o ano passado. A galera recebe o dinheiro inteiro e vai utilizar. Termina não fazendo isso se não houver esse cuidado de calcular a diferença do imposto de renda. Para estar orientando de novo, pessoal, nós não vamos receber, mas vocês têm que pagar. Certo. Você tem percentual? Não, os 27, a pessoa fica 27,5, dependendo do valor, né? Também? A tabela progressiva da Receita Federal. Isso. E jurídico, se for do Simples Nacional, né, tem a tabela também progressiva. Até R$180 mil de faturamento do ano é 6% e assim vai. Eu espero que tenhamos essa oficialização, certo? Daqui até, pelo menos, até o danado dia 10. É o seguinte, outra questão, tem impostos e... é só isso, né? Só. Não. E o prazo? Vamos lá. De entrega? Não. Tem a questão agora da prerrogativa do edital da Ancine. A relação da produtora com os realizadores, tá certo? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas é de responsabilidade da produtora todo esse trâmite, né? Em termos de precaução, a gente tem uma experiência com o Doc TV, mas também estava começando esse tipo de parceria, e a preocupação nossa era a autonomia do realizador em relação à empresa, tá certo? Então, eu queria saber como anda, pelo menos em termos desses primeiros contatos, essa ida a vocês, a essas empresas, e o que é que as empresas estão dizendo em relação à participação no edital. É necessário que a gente saiba para ver que tipo de alternativa a gente tem, pelo menos para intermediar qualquer problema futuro. No DOC tivemos alguns históricos, né, de relações um pouco truncadas entre produtor e realizador, e a gente queria ver se a gente se precavia de alguma coisa, ou se a relação está boa, está todo mundo entendendo como é isso. O mais recorrente observar essa relação a quantos projetos podem ser realizados ou produzidos. Então, o que aconteceu? A informação que a gente tem pelo edital é que é limitado. Porém, as produtoras, algumas delas, elas estão questionando e vão fazer isso, entenderam que tem um limite. Então, por exemplo, uma produtora X diz, não, só vou colocar no máximo 3 projetos. Outra diz, não, eu só vou colocar 2 porque ali para você quer 2. Eu não encontrei essa informação nesse edital. Mas aí vai ter uma reunião, vai ter que falar a respeito disso aí. E quem tiver abordado o assunto, eu vou questionar a respeito. Então, independente de quantos projetos sejam dados entrada, o produtor é ilimitado. E os que forem aprovados, por exemplo, se porventura forem aprovados 3, 4, 5 por uma mesma produtora, também não tem nenhuma função. É isso? Não, agora sim, a gente pede um certo bom senso. Assim, você não vai
querer que uma produtora dê conta também de uma estrutura de produção, né, de realização, se ela não tiver condições, ou até mesmo se não tiver condições de fazer pactuar essa estrutura toda necessária. Agora, realmente, para a gente não consta um limite para isso não, até porque isso foi uma demanda que surgiu, né, porque não ia ter as empresas suficientes para pactuar com os realizadores. Então a gente está liberando assim. Isso é um risco que a gente só vai ter um diagnóstico depois. Mas infelizmente a gente não pode podar porque são poucas. Assim, isso era mais uma maneira muito... uma precaução, exatamente. Justamente para evitar que aconteça algo similar e elas não possam dar conta do trabalho. Na verdade, existe uma outra questão. Né? Alguns colegas colocaram questionamentos que, com dúvida, né? Porque, olha, se eu escrever 5 projetos, por exemplo, na hora que vocês forem para a banca da curadoria, vocês não vão querer privilegiar outras produtoras? Sim, caso, por exemplo, os 5 projetos sejam muito bons. Exatamente. Então eu acho que a gente já disse que, já que a gente abriu, né, dentro do contexto que vocês mesmos nos apresentaram, a gente também vai ter esse cuidado de não licenciar, né? A gente sabe que vocês estão entrando em parcerias. Agora, existe essa preocupação. É uma questão de vocês conversarem, dialogarem com as produtoras e esclarecerem o que vai acontecer. Então, fica assim, independente de qual produtor seja o projeto, vocês vão considerar o projeto. O projeto. Claro. Não, isso foi inicialmente. Mas a gente recebeu uma demanda, né? Isso é uma pergunta interessante. Espera aí. Será que as produtoras não estão com cópias anteriores, não? É bem provável, porque gente, a gente está tendo alguns truncamentos no blog da Funcart, tá? Sim, também tem uma coisa, sabe? Exatamente, a portaria. Seria interessante que a gente pudesse realmente ter esse diálogo com as produtoras, vocês mesmos, seria o ideal, né? Porque a gente tem um canal aberto, com fórum audiovisual, né, com alguns grupos na internet, né, no Facebook, por exemplo, tem um grupo da Rede de Economia Criativa Audiovisual, né, enfim, com algumas entidades que já costumam, mas nem todo mundo está atento às publicações do Diário Oficial e do blog da Funcart. E as produtoras, como não têm esse hábito de dialogar com as pessoas, muitas vezes eu acho que tem informação atualizada. Pode ser. Então, fica claro, né? Sim, é limitado, a gente vai correr o risco do que vai acontecer com isso aí, mas é limitado porque foi colocado aqui, foi solicitado que a gente liberasse, porque não haveria número suficiente de produtoras para a quantidade de demandas que teríamos. A contemplação também é limitada. Claramente, tá? Agora, lembre-se que tem uma curadoria aí para fazer a sua seleção, tá? Oi. Embora o edital ele fala que vai com um concurso público, ele fala que a pessoa não recebe direito igual, que é trabalhar são empresas produtoras com registro regular e classificado não tem mais. Em momentos nenhum fala que documento ou que comprovação precisa ser apresentado, porque ela produtora comprova que ela está credenciada lá no CIS. Nem o formulário tem assim, nunca está no CIS. Isso é uma orientação de lá para cá. Não, eu sei, mas aí a partir disso, você pede atestado de tudo, só pode pedir atestado de óbito. Agora, diz que a criatura tem que ter lá na não tem, porque claro, isso é essa regulamentação do setor visual. Lá no sistema dele, isso aí já é automático, porque você entra online, se você não tiver cadastrado, não participa. Aqui vai ter um formulário físico, onde não tem um campo para você, o documento para você comprovar que você é uma produtora credenciada na CIS. Pronto. Pois não.
É o seguinte. Tá. Por enquanto, infelizmente, eu vou dizer não, tá certo? A gente vai acompanhar aqui com a demanda, assim, com os inscritos, a gente vai verificar realmente se está ou não, aqui, com o que a gente tem. Mas não foi acordado absolutamente nada do SEBRAE ainda nesse aspecto, até porque o SEBRAE está propondo algumas ações empreendedoras lá na frente relacionadas a esse diagnóstico pós-edital. Que agora o SEBRAE, importa para o SEBRAE realmente a confirmação de quem realiza e se realizou. Entendeu? Assim, é um recorte muito preciso deles. Aí a gente está aguardando que eles, pelo menos, definam a ação que eles pretendem em parceria conosco, para poder a gente ver de que linha, como é que a gente pode fazer. O que vamos fazer aqui é um diagnóstico, tá? Que não vai estar concluído agora, dentro desse cronograma do edital, mas é lógico que estava previsto a gente fazer um diagnóstico dessa cadeia produtiva. E aí a gente vai precisar da parceria de todas as entidades para isso, que realmente não temos aqui. A ABB esteve aqui na reunião e colocou 7 produtoras aptas, tá? Segundo a associação, né? A estar junto. Até eu perguntei quantas existem, né? Que a gente precisa saber, tá? Isso é uma... Outras. Então, a gente está... É porque isso tudo vai fazer parte de uma política daqui, eu estou dizendo assim, tá? Que a gente precisa ter subsídios suficientes para poder traçar, pensar todo esse caminho. Nós não temos aqui. Então a gente precisa realmente elaborar esse diagnóstico, buscar todas essas fontes para que tenhamos realmente o tamanho, pelo menos isso. Porque a gente só vai trabalhar com algo realmente possível e real. Por isso que eu disse até a Rui naquele dia. São 7, a gente pode dizer que são essas 7, então vamos dialogar com essas 7, visitar essas 7, ver quem é quem, né? Então, vai surgindo e a gente vai computando. Mas tudo isso requer todo um planejamento aqui, com o pessoal, para a gente ter as ferramentas que a gente precisa para esse diagnóstico. Com o SEBRAE a gente realmente abriu o diálogo agora. Agora o SEBRAE está colocando pontualmente ações lá na frente, tá? Porque a gente precisa ter o diagnóstico desse edital, tá certo? É mais ações de capacitação e tudo. Lamir. Sim, aí, veja, tem uma exigência e não é exigente uma comprovação. Como é que isso vai dar? Não, é o seguinte, vamos lá. Essa exigência é da Ancine, certo? Não, tudo bem, a gente vai ter que ter... 99% desse texto aqui, então eu sei, assim, olha, vamos lá. Nós precisamos conferir se a produtora inscrita é ou não da Ancine, certo? Claro que vamos ter que fazer isso, tá certo? Nessa comissão de habilitação, essa primeira tem que fazer isso, tá certo? Tem que entrar mesmo, verificar. E com certeza a gente vai entrar em contato com eles para ver se eles facilitam essa busca, tá certo? Isso tem que ser feito, tá? Não tem como. Como é que eu interpreto até como caso omisso, já que não está. Então a gente tem um monte de documentações e aí talvez a principal, que é comprovar o status do proponente. Não tem. Mas ele foi comunicado que tem que estar registrado, então a gente busca, tá? Essa sua solicitação para o próximo ano, incorporar isso para o próximo ano. Eu acho que agora você precisa publicar para poder colocar, entendeu? Não, peraí. É o seguinte, a partir disso, veja, se vai ter, essa pergunta desses estavam alertas da necessidade de ter uma metodologia para isso. Não houve nenhum tipo de recomendação da Ancine nesse sentido.
Não, mas recomendação. Não, eu vou ter concorrente. É simples, é muito simples. Aquele rapaz também. Aí a gente apresenta um monte de documentos, nenhum que comprova que a gente é credenciado não. Lami, é muito simples. Você foi comunicado enquanto participante que tinha... Tudo bem, tem que estar registrado. Nós vamos verificar. Se não tiver registrante, sim, tá? Não entra. É simples, muito simples. Tá? É caso omisso. Se não está no edital, caso omisso. Não tem como. Pronto, aí vamos lá. Nós estamos flexibilizando cada vez mais em relação a esses prazos locais. Fizemos isso com o SEMEC, tá certo? Mas nós vamos verificar sim, também, a partir desse contexto, né, do breve currículo, etc., se realmente constitui um tempo aí, como é que se diz, para credenciar, tá, a pessoa disso. Mas a ideia também nossa é, pelo menos em termos locais, facilitar ao máximo a participação diversa, tá, de quem realmente quer fazer. Mas certo? esses dois anos vai para festival. Não, porque festival é uma coisa mais... Mas mas para festival a gente tem que ter um pouco mais entendeu, de cuidado, sim, muito em relação ao objetivo e resultados que pretende, um pouco da experiência mesmo, tá certo? Mas pode verificar que em relação à categoria 2, a gente não tem o prazo. Diga. Não tem uma parte aqui que não estou lembrado aqui, eu sei que vem do texto dedicado da Ancina no setor de audiovisual, algumas coisas que não podem ser contempladas na planilha de curso. Aí eu pergunto, a elaboração do projeto vai estar contemplado nos cursos que podem ser financiados pelo edital? Como assim? Peraí, não estou entendendo. Como e a gente pode utilizar o recurso. Tem vários recursos que no edital diz que não vão ser financiados pelo edital. Ah, tá, entendi. A elaboração, por exemplo, pode ser interessante eu estudar esse, e um deles eu pergunto, que a própria elaboração, por exemplo. A gente também, por exemplo, eu não entendi o que é que a Ancina entende por colocação. Ela tem colocação, divulgação, distribuição, por exemplo. Talvez nessa interpretação, porque por exemplo, o lançamento do filme não possa nem estar aqui. Mas pode ser isso mais cuidado. Não, mas independente disso, eu queria saber se a elaboração do projeto... Elaboração entra, agenciamento não, tá? Tá? Elaboração entra como ocupação, tá certo, gente? São considerados itens não financiáveis, despesas de agenciamento, colocação e coordenação. Eu não entendi que seria colocação. Não, eu não sei. Divulgação, ou seja, o próprio lançamento é uma divulgação, na minha ótica não tem nada na rua edital. Comercialização, despesas gerais e custeio da empresa propriamente. Sim, da empresa propriamente. Ou seja, eu faço uma consideração com relação ao edital na melhoria dele. O que é que eu posso? Os editais do setorial do audiovisual, que é o que foi digamos, recepcionado aqui para transformar em parte que virou o edital bem mais difícil, ele tem uma ótica que talvez as pessoas pleitearam ele, vieram junto à capitania pleitear, não tenham percebido até essa licitação no período. Ele é bem esse secretário do setorial do audiovisual que vai bancar o restante do valor que o cargo vai entrar. Ele é bem formatado e é bem claro para um setor bem já formalizado. Tanto que ele é diferente do nosso TV. Aqui, esses secretários eles são para diretores, realizadores que fizeram o trabalho e abriram sua própria produtora. A figura do realizador que associa uma produtora, eles nem vislumbram isso. Tanto é que, por exemplo, aquela coisa que no Bloco TV, que tem um proponente, que é o diretor, que é o roteirista, que tudo mais,
que está caracterizado, que vai se associar com uma produtora, que está previsto tudo isso legalmente. Esse edital que é lá do setorial, do audiovisual, lá da Anvisa, isso não está previsto, porque ele está entendendo que você, realizador, criou uma produtora e você mesmo é o cara que está realizando e está produzindo. Então, eu acho que está muito fragilizado esse relacionamento aqui. Eu estou falando isso uma preocupação com todos, porque eu sou produtor. Entendi. Então, acho que talvez fosse interessante nessa fragilidade não legal que não está prevista aqui, como no DOC TV está previsto a existência da produtora, o proponente que é o diretor que se associa, está tudo legalizado isso no papel, aqui está tudo feito como se o realizador a própria produtora, porque é desse jeito que a Anvisa entende, é desse jeito que ele quer pleitear as verbas federais se formaliza. Então acho que para essa galera que vai se consorciar com uma produtora, ela está totalmente fragilizada essa relação, porque o próprio edital, ele pressupõe que a produtora é que é o realizador. Isso. Então eu vejo, acho que seria interessante trazer alguma para o próximo ano e continuar com essa verba que vem do setor audiovisual, com uma experiência básica. Eu acho que talvez vai ser bem complexo para o perfil dos realizadores daqui. Talvez até viabilize muita coisa. Acho que pediram coisas que talvez não tivessem para a Capitania trazer, e eles talvez não estivessem preparados para recepcionar realizadores. Aí eu acho que seria interessante, já continuar isso, com uma boa experiência, trazer algo do DOC TV para que a figura do realizador seja caracterizada aqui dentro como algo previsto legalmente. Agora, estou falando das preocupações com não, claro. Eu acho pertinente o que você está colocando, sem dúvida. Claro que nós sabemos disso. O que acontece foi o seguinte, que no meio do caminho existia a oportunidade de pactuar com a Ancine do jeito que a Ancine estava possibilitando. Tá? Isso sem uma política do audiovisual ainda formulada, pensada. Tá certo? Mas é lógico que, se a gente for pensar a produção independente, principalmente daqui, a gente precisa ter, mais uma vez, a danada da palavra, o diagnóstico, o perfil dessa produção. Como é que ela se organiza, como é que ela se resolve, tá? Como é que ela busca essas condições financeiras, técnicas, etc. É lógico que no meio do caminho também não dava para ter tanta flexibilização assim junto, pactuando entre público com a Ancine, por conta das condições que o edital já estava lá e a gente pegou praticamente já o final. Mas mesmo assim, a gente vê também como uma possibilidade de abertura de diálogo com essas empresas, e mesmo assim tem uma luzinha no final do túnel, que é a esperança que eles entendam que isso é o começo de uma relação e que no próximo ano, com um edital nosso, pensado a tempo, bem direitinho, a gente possa pactuar com a Ancine ou com o governo federal de alguma forma, via fundo, sei lá como for, de uma outra maneira. E, fora isso, analisando, avaliando o resultado desse pacto com esse edital, a gente possa realmente tirar aí algum benefício dessa relação meio oportuna, tá certo? Desse processo, desse cronograma da Ancine, que eu considero um cronograma mais da Ancine na característica do que nosso, nesse sentido. O nosso é porque... exatamente. Então nós tivemos que ceder sim, tivemos que ficar aguardando cada e-mail, cada detalhe que eles pediam para modificar, palavra, vírgula, tudo, a gente teve que cumprir. Porque nós precisávamos pactuar com eles agora. Então isso requer risco, sim. Risco do resultado disso. Porque a gente não pôde planejar a tempo, muito menos prever realmente que tipo de relação. Uma outra coisa como nós não temos esse diálogo ainda com essas empresas, tá? E aí existe sim, culturalmente falando, historicamente falando, tá? Ainda um desconhecimento de parte, né? Talvez nem tanto do realizador em relação às produtoras, mas as produtoras
pelo perfil que elas trabalham, né, com essa cadeia produtiva toda de realizadores independentes. Isso a gente precisa mensurar, isso a gente precisa conectar, para ver que canais e que instrumentos a gente pode fazer uso já no próximo ano para isso. A gente tem pensado soluções aqui, Bruna está sabendo já, de algumas propostas pelo menos de um início de execução de uma política, que a gente vai discutir com o setor, mas são alternativas que a gente está buscando diante do que a gente tem, pelo menos, tá certo? Então eu acho que o risco é real, tá certo? O entendimento talvez trunque algumas coisas, a gente está sabendo disso, sim. Tá? A gente pode intermediar. A ideia é visitar cada produtora aqui pactuar, a gente tem essa ideia, levando que é esse histórico e a necessidade desse diálogo, desse pacto que a gente pretende para o próximo ano. Mas eu espero que a relação seja a melhor possível. Eu sei que está na mão das produtoras, eu não tenho dúvida disso, tá? Mas eu também acredito que esse jeito de fazer, tá, e de se adequar, que foi até então, tá, dos realizadores, eles devam encontrar assim uma maneira sociável até, tá, de convencer essas produtoras a flexibilizar cada vez mais em prol de um resultado que beneficie mais o setor, já que elas vão receber o que está previsto, né, em relação a esse trabalho delas, tá? Nós sabemos desse risco, você não tenha dúvida, tá? Mas infelizmente a gente ficou um pouquinho com as mãos atadas nesse processo. Foi um tsunami de orientações, de ajustes de texto, e a gente, cada vírgula ia para lá, cada vírgula vinha, cada vírgula ia, cada vírgula vinha, tá? E a gente cumpriu bem direitinho como eles estavam querendo. E a aprovação do texto primeiro foi lá, entendeu? Quando teve a aprovação lá, a gente seguiu realmente com essa coisa. Mas são coisas de começo. Essa sua colocação, a gente também fez para eles, calmamente. Eles têm consciência, na verdade, dos funcionários, jornalistas, né? Eles têm consciência que existe um truncamento, né, desse edital por conhecimento do organizador local. Assim, se isso está acontecendo aqui, isso acontece só no nosso estado. Em vários outros estados existem perfis parecidos que eles não estão acontecendo. Eu posso dizer, existe especificidade. A gente está indo ao campeonato nacional, querer disputar o campeonato nacional, está bem formatado, onde, mais ou menos, o formato lá, para esses editais é o seguinte: são realizadores que abrem a sua produtora para poderem pleitear o recurso. Empreendedor, tá? São empreendedores. São os caras. Porque senão você vai estar e para minha produtora me dando todo o direito patrimonial de sua obra. É isso. Então, ninguém é obrigado a pleitear isso. Do mesmo jeito que ninguém é obrigado a ir na Caixa Econômica e todo aquele diploma para comprar uma casa. Você pode comprar de outra maneira. A questão do fato é que se faça a leitura da própria casa, se é conveniente ir lá para o campeonato nacional, quando nenhum mapitão ela já está disputando direito ainda na questão da formalização. Então, isso aí, olha, vamos pleitear todo ano essa verba federal, é conveniente, eu acho, para quem não. Quando os realizadores chegarem, vou abrir a minha produtora, ao menos no papel, para que eu mesmo seja o proponente do meu projeto. Okay. Não tem aqui um formato da Ancine que existem produtoras que adquirem o roteiro para realizar um projeto. Bom, isso são questões até, né, de discussões de fórum, de estudar isso. Ok. Sim. Bruno?
quase todos vocês têm, mas esse edital, inicialmente, ele não era um edital de curta-metragem, né? Ele foi feito para financiamento de longas-metragens e seriados de TV. Então, ele está previsto para produtos realmente mais financiáveis, né? Grandes orçamentos e tal. No caso da gente tem uma realidade local que não condiz com esse perfil, então a gente justificou junto à Ancine a possibilidade de a gente concorrer com esse perfil de curta-metragem. Por isso que existe um pouco de embate. É por isso que tem que ter cuidado. O que o Vlamir coloca é pertinente, sim. Você tem que ter cuidado para ler o edital e interpretar o que realmente ele traz, tá? De oportunidades, tá? Para que depois não se perca no meio do caminho. Realmente, esses recursos públicos, quando estão atrelados ao fomento ou ao financiamento a fundo perdido para fomentar alguma coisa, pode ter alguma regra de contrapartida em relação à chamada fruição mesmo, assim, de distribuição. Nós mesmos queremos discutir depois com os realizadores a possibilidade de criar um box com um padrão legal, bem direitinho, que é para poder esse produto circular por aí em feiras, para ver se a gente tem um perfil legal, mas um padrão bom mesmo, sabe? A apresentação desse material, desse DVD, entendeu? Essa preocupação de ter, pelo menos nesse primeiro momento, que ele sirva além de realmente de um produto a se promover, mas de um portfólio importante para quem realmente fez, certo? Então tem esses cuidados que a gente vai tentar depois ver o que é que vai surgir daí, mas a Ancine realmente, como a Bruna falou, tem outras questões em relação a isso. Bruno está aí também. Não, eu sei também, mas é muito importante. Certo. Gente, olha, eu vou repetir mais uma vez. A gente pegou carona, oportunamente, em algo que estava em curso, tá certo? Nós não desejaríamos estar com o edital assim agora, tá? Primeiro, dialogar bastante, tirar aí as demandas importantes para o setor e aí traçar algum edital, alguma coisa que fosse mais próximo disso. Mas realmente, até a reivindicação do próprio... Vamos lá. A própria reivindicação do setor... Sim. A gente não teria direito a concorrer. Tá. Como? Gente, olha, qualquer coisa que for preciso, tá, para aprimorar isso, é importante que se coloque, a gente vai mudando. O nosso diálogo com a Ancine está lá, a gente realmente mantém, tá? Mas é muito importante que se defina esses truncamentos, assim, essas diferenças, tá, pontuais sobre esse edital, que é para ver de que forma a gente pode articular para diminuir realmente esse impacto, porque está muito realmente na decisão dele, tá certo? Diga. Bruno, deixa o Bruno primeiro aqui, tá? Bom, então, Rui. É que a gente está vendo quanto é importante a gente desenvolver a política pública, o edital como parte de uma política pública e não o edital como a política pública. A indagação do ato vai nessa linha de você pensar qual é a contrapartida. Pois bem, é interessante para nós que a contrapartida existe. É importante para nós, por exemplo, aplicar já o diálogo, o SDF, para que esses tipos sejam vistos. É importante para nós. Nós queremos que o público seja ampliado. Na segunda-feira, a gente viu o lançamento do curta, e vimos também trailers de outros curtas que estavam associados a editais públicos. Além do lançamento, onde mais uma pessoa que quer ver curtas sobre baixo pode assistir. O Dr. TV
ele tinha essa dimensão de atrelar a produção com a veiculação. Isso é importante. A gente pode fazer isso em sala ou tal, uma escola, utilizando a estratégia de polo. Da mesma forma, a gente também já tem nas instituições lá do primeiro plano. Pensar no circuito de execução nas escolas. O PECIS responde a essa demanda, em cada medida, já deixa claro, não conta a partir de onde tem qual que é importante para o realizador. Inclusive, a gente pensar posteriormente circuito de execução de parte do direito de execução. Mas é uma outra oportunidade de recuperar essa cadeia produtiva. Resumindo, eu só quero saber como é que eu vou determinar que é conceitual, quando eu posso poder calcular esse meu orçamento ali. O que a gente puder, através dessa política, determinar esse risco ali, fica tudo mais fácil que eles conseguem lá até o orçamento. Sim. Eu acho que no caso, é produzido filme, que é lançado, e de repente ela pega o filme no festival. Se ela ganhar um prêmio lá, a quem é que ela vai ter direito como produtor, como roteirista, aquele prêmio, ou ela vai ter que dividir aqui com a produtora que foi a que produziu o filme. Entendeu? Não, o filme. Antes disso, o que a gente quer é que tenha havido uma negociação entre o diretor, entre o roteirista, o idealizador do projeto, e a empresa que vai viabilizar a empresa. Ou seja, problema nenhum, tudo depende da negociação que vai existir em toda a proposta. O próprio custo, a frase tem direito a cima dessa obra, porque na verdade vai ter que pegar. Isso. Por isso que eu fiz a pergunta lá atrás. Volta para o diálogo, né? Tudo é questão do diálogo. Por isso que eu fiz a pergunta lá atrás. Primeira Mas não pergunta. tem um diálogo assinado no papel, a produtora é detentora, patrimonial, bem. É isso que eu Então a quero grana chamar, é zero. é isso que eu quero chamar a atenção. Que não Tá. seja apenas um diálogo. Que a gente estabeleça a relação. Estabeleça uma relação de. Porque prevê isso no próprio edital. Quando eles dizem que a empresa produtora deverá observar os contratos de acordo com a empresa que o idealizador do projeto, por ele não ter uma produtora, nesse caso, ele teria um terceiro na proposição desse edital. Isso. Então, vai ter esse contrato Exatamente. compactuado, um contrato entre o idealizador e a produtora, tem que ser ficado lembrando que é com da própria SAD que vai ser detentora de uma parte desse direito autorais. O que ele diz com relação a você perder o prazo desse é que você em 18 meses não conseguiu, não teve sucesso na exploração comercial dessa obra, se você passar por festivais, dificilmente você vai conseguir colocar como uma exploração comercial. Então, no prazo de 12 meses, você vai perder não exclusivamente 100 anos para algumas TVs públicas que não estão incluídas em TV federal. Essa ordem que colocaram aqui da TV aqui. Isso já entraria nesse caso. Mas se for remunerado por essas distribuidoras, já teria uma exploração comercial. Então, é um modelo diferente, eles provavelmente não teve tanta experiência na exploração dos estudos que a gente faz aqui. Mas é registro que a gente não conseguiu o comercial dessa obra durante um ano e vai estar disponível livremente. Mas a outra de você conseguir. Aí pode ser talvez um pouco isolado e o mercado virtual ou comercial, a gente pode não ver quais outros casos que pode seguir, mas ver a circulação na TV Brasil, por exemplo, Canal Cultura, Canal Brasil, Arte 1, isso vai ser uma negociação do seu produto, você como produtora ou como detentor de alguma parte do direito dessa obra. Então vai ter um retorno comercial por causa da regulação do seu produto, do seu público. E isso já é uma exploração comercial. Você já quer ter sucesso na exploração comercial do produto do direito da TV digital. Exato. Ok. Henrique e Márcio. Valeu, Bruno. Então, não sei se já está acostumado com esse assunto, mas... Vai, Márcio. Na verdade, eu tenho uma pergunta, a gente plantou o edital, a gente leu o edital e a gente se adiantou, já foi começar a publicar na produtora, até uma delas e tal. E a nosso diálogo foi muito fácil, a gente mostrou o projeto e deixou claro que se tivesse uma liberdade nossa
disso, eu agora, depois desse primeiro momento, desse contato verbal, eu encontrei agora uma que vai fazer a assessoria jurídica para elaborar todos os contratos. E esses contratos eles vão ser feitos com todos os parceiros, porque é assim que se trabalha. A gente está sempre falando de mercado, então cada um deve começar a agir de acordo com o mercado humano. Então, uma relação profissional, as coisas não são só na boca. Então, você estabelece contrato, você não faz o contrato sozinho, você chama alguém. Então, o valor da jogada, ela vai dentro do projeto, a assessoria jurídica. Em aprovar de agora, aceitou, eu posso disponibilizar essas jogadas tecnológicas para poder pagar o advogado, mas posso disponibilizar quem quiser, alguém que tope participar do projeto e fazer esse trabalho de assessoria jurídica agora, antes, para já iniciar junto do projeto, e em caso de aprovação, a advogada recebe o valor desse serviço agora, né? E das demais contratos que forem necessários para o projeto em questão. Só mudando o assunto, uma pergunta mais técnica. Com relação à carga tributária, o que é que deve ser colocado no orçamento e o que é que não? A gente já até puxou para esse assunto, Cristiano de novo. Vai chegando um pouco atrasado. Mas a gente pegou uma especificando e ficando muito um aspecto todo. Poderia clarificar mais. Cristiano, bata o martelo. O que ele disser. A orientação que a gente tem da controladoria é repassar o dinheiro integral. Você vai repassar o valor integral, mas eu como realizador. Recorde. O que devo colocar na planilha? Eu devo colocar na minha planilha dos impostos. Dos serviços que você for contratar. Se eu contratar só empresa, eu não vou ter imposto. Isso. É isso? Se você contratar um dançarino, um bailarino, vai ter que pagar o ISS dele. Mais unitário. Isso. Vai ter imposto de renda, né? Imposto de renda? A mesma questão. Vai ser Não é passar tudo integral, né? Tem que vai ter que pagar e separar e pagar. Vai depender da Foi uma empresa do Simples, né? Tem aquelas. Depende do faturamento dela. Agora um detalhe, já tem mais gente. Na planilha, já esses valores devem ser gastados. Por exemplo, eu vou contratar 20 pessoas físicas, do INSS para pessoas. Isso. O imposto de renda que eu vou pagar já não. Porque na prestação de contas você não vai apresentar um imposto retido, vai ter que. Aí a planilha vai contemplar exatamente Isso. deve colocar. Deve. E também fui chamado a atenção agora na prestação de contas de 2013, sexta-feira. Está voltando várias prestações de contas porque não tem cópia do extrato do banco. Entendeu? Não sei. Tá faltando. Tem recibo, tem nota fiscal, mas não tem a movimentação bancária para poder conciliar o que foi pago, né? Aí eles estão reclamando, tá para voltar agora os processos e eu tenho que acionar o pessoal que está com problema na controladoria. Pessoa física, se for ISS, é 5%. Aí tem que ver, pessoa física. Aí INSS, imposto de renda, dependendo do valor. Tem que ver a tabela de INSS e a tabela do imposto de renda. Entendeu? Sim, isso aí porque cada pessoa contemplada tem um contador, né? Aí eu queria ver a orientação do contador para ver qual tem como a gente fazer o que vai ser retido. Pronto, tem como a gente fazer um estimativa, dependendo do serviço. Uma estimativazinha com alguns tipos de empresa e tal, uma tabelinha que a gente tivesse disponibilizado no blog. Exemplo, empresa tal, recolhe isso, sim. Tem como pelo menos uns 3 exemplos.
é exemplo da tabela do Simples Nacional, que tem lá a retenção percentual de faturamento, até 180 mil, 6%, e assim vai. Pessoa física vai ser retido imposto de renda, ISS, né? Dependendo do valor. É pegar a tabela do INSS, ISS e imposto de renda, né? Da Receita Federal e botar lá no bloco. Em cima daquilo ali, o contador vai orientar, vai pegar o que vocês fizeram para poder montar a prestação de conta, que vai ser retido, o que vocês estão contratando para poder reter o imposto. Bruno. No orçamento que aqui vai começar o projeto, também pode ter um orçamento comercial com o valor de serviços prestados de equipamento. Então, o valor do equipamento que está sendo utilizado, a prestação de serviços de cada forma produtora, como é que seria o orçamento desse projeto? Olha, a gente, tratando de mercado, é livre, né? Assim, tem parâmetros, tem base, né? A gente sempre orienta que busque informação preliminar em alguma tabela correspondente que possa credenciar isso. Ou a da FGV MIS, que é a que eles utilizam muito, tá certo? Ou de algum sindicato, ou você tem que pelo menos chegar numa lógica, tá? Numa coerência de valores aí. Vou fazer uma consideração. A Luzine, nas prestações de conta, ela não aceita que todos os serviços sejam realizados pela própria produtora. Tem um percentual máximo de valor, agora eu não vou lembrar. Mas a gente tem que ver o... Então, você não pode meramente a produtora que vai ser a própria proponente realizar todos os serviços. Sim, mas ele está perguntando só... Sim, entendi. Porque ao pessoal que vai fazer parceria com os produtores, a produtora pode achar que é ele que vai ocorrer. E realizar dessa forma, fazer todos os serviços, fazer uma nota fiscal. Entendi. E depois tem problema na prestação. Tá certo. Entendeu, Bruno? Ok. Todos aqui vão apresentar projetos? Eita! Esse coloca a complexidade toda é mais categoria 1. É. Normal, ano passado. Exatamente. Eu estou entendendo, mas o seguinte, no caso, meteu agora esse diretriz aqui. Por que razão? Tá. Primeiro foi uma sugestão, tá? A gente teve uma sugestão, né, da ABD, do setorial, lembrando da existência do edital, que seria interessante. E recebemos a sugestão também do Ministério da Cultura, Sim, né? foi. E segundo, teve a questão de dar uma aquecida, já que nesse ano a gente estava ainda sem condições de ter a resposta de quando seria realmente para o edital desse ano, do jeito que a gente estava pensando, tá? Então, era uma aquecida boa, porque o que a prefeitura colocasse, né, de montante, o edital, pelo menos para a parte de produção, iria Multiplicar por 2. multiplicar. Isso foi uma oportunidade... É uma questão mais de mercado, né? Sim. Tratar mais como um negócio do que um ato. Bom, A tônica maior é essa. Essa é a tônica da economia criativa em evidência agora no governo federal. Aí isso traçou, de uma certa maneira, e é isso mesmo do OCD, que era a coisa mais democrática que tinha, que eles deu certo, aí cai nessa regulamentação aqui, fecha o corpo, é bastante, aliás, estimula praticamente a construção do negócio. Para por que a administração de organizar no governo menor, para a cultura do ministério, e esse, para contemplar mais a produção do seu nome, outro tipo de trabalho do certo, mas assim, eu considero que o processo de por exemplo, possivelmente o audiovisual com isso, torna as coisas muito mais simples, mais complicadas, já é muito doloroso. Dinheiro sem um edital. Com edital, então, não ficou assim, mas então a primeira coisa é saber se o diretor oportunidade. Por que não se fazer
na verdade, a gente chegou a lançar o edital, né, de 25 mil por cada projeto. Eram 4 projetos de 25 mil para a categoria 1, certo? E uma categoria 2 que permaneceu do jeito que já estava. Que é Tem esse tipo de vinculação com o setorial, né? Mas, como a gente julgava que o montante ainda era muito inferior ao que vocês precisavam para realizar, aliás, essa colocação foi feita por vários colegas, isso não custeava nem metade dos custos, né? A gente pegou carona nesse edital que, a rigor, a gente não poderia policiar, porque ele era voltado somente para longas-metragens e seriados de TV. Então, nós demos entrada no justificativa, né? Falamos do contexto local e eles nos permitiram participar desde que a gente cumprisse uma série de condições. São chatas, exatamente. Agora, é claro, esse edital ele é voltado para o mercado, para a normalização do setor, né? Então, foi a maneira que eu consegui, exatamente. Mas que a única linha, foi uma linha apenas para a produção, e que ela fosse com a complementação das linhas, não poderia haver 2 modelos, 2 linhas distintas. Como é? Não poderia haver duas linhas distintas, uma complementação das 5 e todas essas exigências, e uma outra, um outro objetivo de fomentar um outro tipo de produção. Eu entendo. Eu entendo, não é exigido, mas a gente acha o seguinte, a gente não teria condições financeiras de lançar 2 editais, certo? A partir do momento que a gente fragmenta, a gente iria perder recursos, porque toda essa suplementação, ela é feita com base no investimento municipal. Eles injetam, né, uma gama de recursos baseada no investimento da gente. Então, se a gente reduzisse, por exemplo, a gente tinha 25 mil para a área de produção, no caso, 100 mil, certo? Ao total. Se a gente fosse fragmentar o valor, né, a gente teria, a gente iria ter 100 mil. Então, a gente ia acabar tendo 2 editais com pouco recurso. Agora, Não tem também, lógica. vamos ver também um pouquinho só um pouquinho uma foto, não há decisão toda por cargo, porque uma comissão veio aqui com documento. Exatamente. Foi. Uma medida com cargo que ela exigia que ela tinha. Propor, né? Propor. Então, aí também, uma parcela da nossa turma que provocou isso. Não, primeiro a gente interpretou que era relevante propor. Nós, eu sei que é uma questão mais ou menos consciente, nós trabalhamos que, em primeiro lugar, um avanço no aumento do recurso. Em outro lugar, é complicado implementar esse crescimento, principalmente na nossa realizadora. A gente afirma aquela proposição que a gente vai apresentar, que no ano que vem serão feitos 2 editais, um para a nossa realizadora e outro para realizadores que desejam se enquadrar nessa linha setorial. E a gente precisa saber para acreditar o que vem, né? Mas o setorial que ninguém sabe. Só um detalhe importante. As listas estão sendo formuladas esse ano, né? Então, nós vamos estar agora. Não é lei, mas dessa forma, desse formato, ele vai continuar existindo. Eu queria, eu nem estava tão preocupado com a questão da política. Eu quero ressaltar que essas políticas, o plano municipal, não tem legado agora, o orçamento municipal está sendo agora. Então, cabe a nós também acompanhar essa gestão, a Câmara, e também fazer a aplicação lá no planejamento. Vai haver um desmembramento, vai haver qual é a proposta do financiamento estadual municipal. Agora, Rui,
Nós não vamos responder agora, tá? Porque a gente está exatamente reunido, lendo, vendo toda essa questão toda, e a gente está com um cronograma a fazer agora, já para esse mês de setembro, para que a gente dê uma circulada com vocês, para a gente ir discutindo, levando alguma coisa, tá certo? Eu não posso adiantar, né? Se começar a adiantar coisa aqui, aí remete a gente foge um pouquinho do foco do edital aqui. Mas a gente está concluindo, sem sombra de dúvida, Bruna me cobrando aqui em relação à agenda, mas a gente está matando esse danadinho, que é para ir até vocês e a gente pensar junto algumas questões para dar tempo ainda de dar o pontapé desse ano para o próximo, tá certo? A gente vai mexer. Mas só para Promessa. Para esclarecer, boa parte dessas dúvidas que vocês colocaram, a gente também se colocou quando a gente estava elaborando o edital. Né? Por exemplo, quando a gente fechou a parceria com a editorial, Josenilson mesmo me disse, olha, já que a gente recebeu já que a gente foi contemplado, vamos criar duas categorias, né? Uma categoria para iniciantes. Aí eu disse, Josenilson, não rola, porque tem uma exigência no edital que prevê que, para que eles financiem o produto, você tem que estar com pelo menos 80% do seu orçamento contemplado, já custeado, senão eles não injetam. Então, se você tem um prêmio de R$15 mil, por exemplo, isso se torna mais complicado, porque ninguém garante que vocês vão conseguir custear o orçamento de vocês com esse apoio que a gente está dando. Então, a gente acha mais garantido oferecer esse montante maior, mas que vai ser mais seguro. Sobre a categoria 2, os festivais eles têm que ser realizados este ano. Não mais. Não mais. Tá? Não faz sentido engessar. Deixa eu dar uma dúvida com vocês. Vocês estão conseguindo acompanhar essa portaria que a gente está publicando? Porque a gente tem publicado uma série de portarias Deixa eu só... de acordo com as exigências do setorial e... Não, é o seguinte, para evitar esticar mais o prazo e complicar o cronograma de pactuação, né, de trâmites financeiros, etc., a gente evita republicar. Então, algumas coisas que apenas ajusta sem alterar valor, não tem como publicar via portaria, mas é importante que vocês fiquem acompanhando, todas elas estão no blog da FUNCAR. Prazo a gente já colocou, a liberação do programa também. É importante porque elas, em pedaços, modificam blogdafuncart.com.br. Não, é blogdafuncart.com.br. Só tem esse. A gestão anterior já está online. Não, mas não é isso não. Quando você digita, normalmente é o primeiro que aparece. Então, mas o nosso é o que está dinâmico. É blogdafuncart.com.br. Eu estou clarificando que existe uma informação mais. Foi orientado para a gente não eliminar ele, porque não tinha como, não sei o que lá. E que ele iria desaparecer porque ninguém ia clicar. E deve estar todo mundo clicando, pensando que Aí é que ele vai sobreviver, The Walking Dead aí. Bom, .com.br. Independente disso, a gente está sempre publicando essas novidades no Fórum do Audiovisual Possível, na Rede de Economia Criativa do Audiovisual, nos nossos perfis do Facebook. Eles não têm perfil, que é do Valorizar, a gente publica também. E no Diário Oficial, sempre, se vocês puderem, Aí esse que é chato, ficar Diário Oficial realização, até dezembro do ano que vem. Não, na verdade, isso tem a validade de 1 ano, né? Outubro, né? Ficou outubro, se não me engano. Até outubro. Que é quando vai ser lançado o próximo, teoricamente, É para calcular 12 meses a partir da publicação dessa portaria. Esse ano vai acontecer. Aliás, eu vou resultado. A partir do resultado final, vai. A gente só não sabe dizer a data exata. Gente, seria possível liberar Cristiano, que ele está com uma série de demandas ali e processos. Tá? Ele fala nessa coisa de o que é item não financiável. Ele fala de peso de colocação. O que seria isso? Colocação. Pesos de colocação.
Quem fala agenciamento, colocação, e coordenação, divulgação, distribuição, eu entendo que é colocação. Não foi respondido, né? É o que? Tá em que item isso aí? Qual cláusula? De colocação. São considerados É colocação? colocação e coordenação. Ei, isso não é colocação, não? De empréstimo com hífen e foi errado? Colocação. Locação de parceiras fora, sem ser... Isso vem do edital também, eu gostaria que fosse clarificado lá. Não, perfeito, a gente vai saber, mas eu acho que é erro de digitação. Eu acho que é colocação. A divulgação que o próprio lançamento é considerado, um evento de lançamento é considerado a divulgação pública. Eu acho certeza que aí não. foi erro de interpretação, Vani. Relê, por favor, o item completo. São considerados itens não financiáveis, despesas de agenciamento, colocação e coordenação, porque está com coordenação, tem algo. Coordenação, como isso, tá bom. Coordenação de divulgação, e comercialização. E despesas gerais. Desculpa, é porque eu não estou conseguindo ouvir direito. É melhor que ele falar que ele se avança. Aqui, Bruno. Não Edital diz alguns itens que eles não vão gostar. Despesas de agenciamento, colocação e coordenação, divulgação, distribuição e comercialização e despesas gerais de custeio da empresa proponente. Eu sei, mas despesa da empresa proponente. Divulgação da empresa proponente. Não. Eu entendi. Os editais da Ancine é o seguinte, são de produção. Se você vai fazer um projeto para divulgar o seu filme, exibir aqui, outro acolá, é um outro projeto. Eu quero saber se isso aí ele está considerando o próprio evento de lançamento como isso. Não. É. Uma divulgação. Não, eu também não. Eu estou entendendo que isso aqui, a empresa não pode se autopromover os produtos dela fora. Não. Eu pediria um esclarecimento lá. Tranquilo, a gente espera. Porque nos outros editais da Ancine é relativo a isso que eu estou falando, que ele se refere nesse item. Não, tranquilo. Porque eu fiquei na dúvida o que é colocação. Eu acho que é colocação. Porque está colocação e coordenação, como todas coisas juntas. Não, a gente tira essa dúvida. Bom. Oi, Diana. Diana aqui, Diana. Quem quiser anotar meu telefone aqui para contar qualquer dúvida sobre prestação de conta, 3232-4953. Eu vou anotar também. 4953 não tem. Tá esperando ligar e tá consultado, que eu não estou ouvindo nada. Aí, olha aí. Repita aí que não está arrasado nada. Parte dos dinossauros. Tá. Como é, Diana? Já resolveu? A minha dúvida vai ser na parte financeira, exatamente. Porque vocês comentaram em relação à Natália, qual é o prazo de execução, né? Sim. 12 meses. Categoria 2, né? A partir do resultado. Do resultado final. Não, a partir do resultado final divulgado desse edital. Publicado o resultado final, aí vocês podem contabilizar. Tem aqui duas questões. Que era assim, no 10.33. Falava que o prazo final para a conclusão das obras deve ser aderente ao regulamento geral do tratado. Não sei qual é o regulamento, mas lá adiante, aí ele fala assim, 10.9.1. A proponente deverá comprovar a conclusão da obra mediante a apresentação do CPD emitido pela Ancine no prazo de 10 meses. Então, eu fiquei em dúvida nisso, porque é a partir de 10 meses do desembolso, assim, para checar essas datas, essas bases. Sim, tá. Porque senão vai ser 10 meses. Mas aí, lembre, você está falando da categoria 1 ou da categoria 2? Categoria 1. Da categoria 1. Certo. Não, vamos ver. Sim. Está entendendo?
Porque aqui ele diz um prazo, que é de 10 meses a partir do desembolso dos recursos. Diana, a gente vai ver o seguinte, a gente caminhou para lá toda a parte de... Tudo encaminhado para ele, parte de... Foi analisado, aprovado, então... Tá de cronograma, a gente vai só reforçar se há alguma incompatibilidade que a gente mandou em relação às regras deles, porque eles nos mandaram não, não. Eles analisaram tudo e... Aceitaram toda a parte de cronograma nosso. Porque inicialmente o nosso prazo era mais curto, né? Então eles nos fizeram a recomendação que fosse no mínimo 10 meses. Né? E aí a gente colocou 10 meses com possibilidade de prorrogação por mais 60 dias. Certo? Tá. Então acho que é bom. Só que o prazo da fim para a prestação de conta é hoje. Ele está lá regulamentado pelo PRODAC. Bom, vamos lá. A gente ainda vai fazer umas conexõezinhas com eles em relação a isso. E é essa preocupação da Diana, né? Não. O PRODAC tem um prazo que não está especificado no edital. Tranquilo. Então tem que ir lá no PRODAC. É porque com essas modificações nossas, a gente teve que mandar algumas coisas para eles. A gente está aguardando, até agora, o que a gente tem recebido é que não está tudo tranquilo. Então, dentro desse tranquilo, a gente quer saber como orientar também, caso tenha alguma dúvida em relação a esses cronogramas que estão por aí escritos. Eu tenho uma meia-culpa para fazer, certo? Uma ação tutorial. Diga para eu acho que tem um ou dois anexos que eu acho que não entraram ainda no site. Né? Não sei se vocês já verificaram isso, no blog da FUNCAR. E aí, só para vocês ficarem cientes de que isso aí realmente foi um problema de comunicação que a gente teve com o pessoal da comunicação interna, e a gente vai entrar em contato com eles para eles, o mais rápido possível, colocarem um anexo lá disponível. Né? E mandar para as entidades, porque quem já entrou, já fechou, né? A gente tem que mandar pelo menos a cópia disso. Gente, eu preciso só acelerar um pouquinho para... Mariana, do jurídico, você quer colocar alguma recomendação? Se tem alguma dúvida sobre a documentação pedida para a habilitação jurídica? Como entregar... porque às vezes chega um xerox aqui, gente, que a gente não consegue ver absolutamente nada, porque é simplesmente um pedaço preto. Eu não consegui encontrar, falando em questão legal, o que deve ser colocado no lado de fora do envelope. Normalmente diz, né? Uma etiqueta com isso, aquilo, não sei o quê. Então, o edital, pelo menos eu não consegui perceber, onde ele diga o que deve ter nesse envelope que é entregue com os dois envelopes dentro. Os outros dois envelopes dentro até diz, envelope 1, envelope 2. Agora esse edital, esse envelope quando você bota as coisas dentro, não diz que precisa ser lacrado. Tá. Aí, qual é a orientação? Não, a orientação é que a gente bote o nome do proponente, tá? Do projeto. A gente tinha feito uma portaria corrigindo isso. Deixa eu só verificar onde é que está, tá? Porque a gente estende para isso, tá? Na categoria 12, né? Que no segundo envelope. Aí a gente manda, viu? Pra você. Isso aqui que pede justificativa, metodologia, é só o formulário, né? Tá certo? Gente, olha, quando eu falei... O formulário tem tudo isso aqui. Impactos esperados, propostas contratadas, olha, tem tudo isso. Seguinte, como eu falei, a gente vai dar uma repensada geral, tá, nessa padronização desses editais aqui, porque a padronização foi uma recomendação até jurídica. Mas, então, os formulários está sendo utilizado mais ou menos uma clonagem do formulário do mecenato. Não pode ser, a gente tem que verificar bem direitinho. Então, isso está sendo um pouco flexibilizado, tá? A gente pede que quem não conseguir, muita gente liga, não conseguindo nem tirar da formatação que está. Então a gente pede apenas que venham os itens, tá? A gente não está nem com essa exigência dentro do formulário, ou se você não conseguiu mexer naquele formulário que está lá, pelo menos venha com os itens que estão previstos no edital. Metodologia, bota lá o passo a passo, etc. Então, só os itens que tem lá, tá certo? O texto, exatamente, tá bom? Porque realmente tem gente com problema. Alguns editais saem em PDF, porque o setor não quer liberar em Word. Bom, então a gente está liberando mais ou menos, contanto que venha com os itens, tá, preencher, isso, que estão lá no edital. Então, objetivo, tá? Justificativo. Tá? Mariana, alguma coisa? Comprovando residência, se não for no nome da pessoa, fazer o quê?
Se não for no nome do proponente, caso você mora em casa de aluguel, aí tem que ter uma declaração. Tipo uma carta de anuência do proprietário confirmando que você mora lá, tá certo? Que não. Tem que ter autenticação. Não é necessário. Pode ter só a assinatura. O que mais? O que é que acontece de mais problemático? Isso é só isso, né? A xerox tem que ser bem... E dados bancários não pode ser... Isso, tem que ser conta corrente. Ok? Gente, mais alguma coisa por hora? Não pode escrever, tem que ser como pessoa física mesmo. Como? Microempreendedor individual, MEI, não pode escrever como MEI. Tem que ser A recomendação da controladoria. Aqui tem que ser sem fins. Certo? A gente precisa até ver isso também, é outra coisa que... Para a categoria 2, né? Categoria 2. Categoria 2. Que deve, deve ser no envelope. Tá certo. Com os outros editais que foram publicados também foram omissos. Não, então, foi comunicado isso pra gente, a gente preparou uma portaria padronizando isso, tá? Eu vou só achar isso e mando realmente para vocês. Mas era nome do projeto e nome do proponente. Você falou de dados bancários, pede dados bancários previamente, agora na inscrição? Isso. Porque é aberta uma conta, né, para receber o recurso. Uma conta específica pode ser... Deixa eu ver se tem que na fase de habilitação. Por exemplo, a produtora, ela vai ter que abrir uma nova conta? Mariana. Pelo edital, sim. Tem que ser uma conta específica. Então, não é pedido na fase de habilitação, a conta é só depois. Vocês têm que... Exatamente, por isso que eu quero eu não preciso dar os dados bancários agora, eu não vou ter que abrir uma conta específica para receber o recurso do projeto? É tanto que não foi pedido aqui, não, a habilitação. Então, tranquilo. Não tem informação na minha cabeça de mais nenhum, porque... Aí depois que a produtora vai precisar também abrir uma nova conta, ela usa a conta dela de pessoas jurídicas para receber o proponente tem todo responsável legal. De acordo com o edital, né? Mas de acordo com o edital tem que abrir outra conta, uma só para esse projeto. Legal. Você lembra, Bruno, essa questão da conta? A fase da habilitação jurídica não pede. Ele sempre pede uma coisa específica para a coisa. Mais um vídeo. Não? Tem uma dúvida já. Pois não, eu não sei mais nenhum. Quem está responsável pelo edital de diversidade religiosa? Quem está responsável é o setor de festejos populares, Odinélia Tarragina, que foi prorrogado até o dia 19 de setembro. Odinélia, tá? Gente, 3 editais foram prorrogados até 19 de setembro. Diversidade e cidadania, promoção da diversidade e cidadania, que inclui ações de campanhas, tá, contra a homofobia ou grupos minoritários, tanto para ações como para eventos, tá, produtos. Dança Roosevelt Pimenta, tá, só 2 inscritos aqui na sexta-feira, tá, 150 mil. E quadrinhos, história em quadrinhos. Todos 3 foram prorrogados, tá, para o dia 19 de setembro. E a Djalma está aberta até dezembro. Aqui, né? No setor de Maiara, segunda porta. Sério? Então você dá o e-mail para ela, ela manda para vocês em e-mail, tá certo? Pois não, diga. O roteirista também precisa estar cadastrado no CEMEC? Não, só o proponente. Gente, outra coisa que a controladoria tirou a dúvida, o pessoal perguntava muito, o servidor público, né, vinculado a alguma coisa, ele pode participar como ocupação, como uma função do projeto, desde que não seja uma função financeira, tá certo? E ele não seja proponente, não pode ser beneficiário, tá? Uma função artística, ele não pode ser coordenador financeiro, ele não pode mexer em dinheiro, tá? Mais de 40 funcionários públicos da PCC.
Então, mesmo jeito, ele pode estar lá numa função que não seja financeira e nem seja proponente. Mas você sabe que aquele formulário está sendo contrato, a equipe todinha pegar, botar os dados e assinar e dizer que não é. Não. Aí, depois daí a próxima controladoria entende do outro jeito. Não, o adjunto teve aqui e esclareceu. Não, esclareceu uma coisa, agora publique dizendo isso. Vou fazer isso mesmo, mas deixa... Ele, ou sei lá. Eu sei. Porque aí o que vale é o que está escrito para ler, né? Tá? Mas eles foram claros aqui. Não, a gente pediu isso por escrito mesmo, qual artigo fundamentado, que é para a gente também ter a base. Eu estou só adiantando aqui, tá? A reunião que tivemos com ele. Por exemplo, o diretor poderia ser... Poderia ser ele? Pode, ele só não pode ser proponente, tá? E nem nada relacionado a financeiro. Entendeu? Então a gente vai ter uma orientação antecipando aqui. Aquela relação de pessoas que precisam ao final vai ser diminuída. Tá. Aquela relação de pessoas, gente, na verdade aquilo ali também é emprestado de outro formulário, a gente está flexibilizando. A gente está orientando pelo menos que venha a ficha técnica, tá certo? A assinatura em si a gente está abrindo. Porque no bojo dessa padronização vai tudo junto. Tem coisas que eu acho que não são necessárias para determinadas coisas. Não é? Ficha técnica, a gente está pedindo a ficha técnica. Tá? A equipe chata, o diretor de fotografia, diretor de arte, essa pessoa que tem cabeça, aí tem dela, porque o resto vai depois do projeto na ficha técnica de unidade. Okay. A gente está flexibilizando essas coisas. Tá? Esse entendimento no outro já está o pessoal, por exemplo, falar com a... É porque assim, a coisa assim, olha, a coisa assim é que a gente decide uma coisa e tem que ir para a controladoria para que ela dê a recomendação e libere. Aí tem que sair via portaria. Aí esse trâmite é que demora, tá certo? Um pouquinho de ter a resposta de lá para casa, tá? Mas está sendo. Assim. Por exemplo, eu vou ser proponente, minha produtora, tá. E ele é irmão do prefeito. Vai ser o diretor. Pode. Ele é irmão do prefeito? Irmão do prefeito. Mas se o prefeito não pode. Aí eu quero isso no papel. Isso. Pelo que a controladoria está dizendo, ela diz que pode e tem como fundamentar, então. Então, uma coisa... Eu quero que ela mande. Mas o que está publicado não é isso. Vlamir, eu estou antecipando para você, tá? Eu sei, porque o professor deixei de fazer um projeto exatamente por causa disso. Não, gente, olha... Irmão do prefeito. Tem que comprovar a notoriedade dele. Pronto, tem que comprovar a notoriedade dele. Ele sabe fazer isso que ele está dizendo, é o único que sabe fazer isso? Ok. Tem que ser especialista naquela área. Certo? No caso do irmão do prefeito. Ele é diretor? Diretor, Pronto. Diretor do filme. Ele sabe de dirigir? Só existe ele no mundo? Isso. Você anexa o currículo, pode. Mas é o seguinte, enquanto essa retificação não for publicada, isso está impedido. Não, mas eu estou antecipando, porque se chegar lá na controladoria, já passa, tá? Ela disse. Não, mas eu estou falando da certificação. Eu sei, Vlamir, eu estou dizendo a você que eu estou antecipando. Vai chegar a recomendação e a gente vai publicar, tá? Antes do dia É porque minha língua é maior que ele, tá? Eu estou antecipando, a reunião foi aqui. Mas vem, sim. A gente pediu que tá fundamentado. É porque todo mundo pergunta aí, então eu antecipei logo. São formulários. Eu estou em pé, tá? Ok. Acabou. Acho que um deles é um formulário que a gente pegou, que era do SEMEC, que é alguns dados, assim, sabe, do proponente. Mas eu vou disponibilizar para vocês. Essa semana ainda a gente vai ver isso e entre em contato no blog. Porque, na verdade, é o seguinte, ela era em paisagem. E o resto é todo em retrato. Aí, na hora que a gente foi colocar, o rapaz que é designer, a gente não sabia colocar. Não entregue. Não, mas E aí a gente, não, então a gente coloca em anexo. Entendeu? E aí eles não colocaram ainda, pronto. Meia culpa. Não, ele é ótimo, ele é maravilhoso. Só que... É igual o rapaz. Gente, mais alguma coisa? É porque a gente tem uma demandazinha de outros ali. Alguma coisa? Qualquer coisa, só mandar e-mail. Ei, deixa eu fazer uma pergunta. Quem manda comentário no blog, está recebendo a resposta? Não, você não manda ou não está recebendo a resposta?
comentários bonitos, Comentário não foi aprovado, nem além do É? aprovado. Inclusive, deveriam pedir para o pessoa que está cuidando do blog apagar um comentário que o Flávio Freitas colocou lá e entrou. E está lá. Tipo assim, alguém está merecendo, alguém está me aqui, um negócio. E está lá. Eu acho que é na casa da Bissau, alguma coisa assim, né? Procura. Eu vou dar um toque agora. Flávio Freitas. Minha nossa. Gente, obrigado, hein? Tudo bem, né, gente? Vamos tirando nossas dúvidas também, juntando sim, tá certo? E alimentando, atualizando essas respostas, tá bom? Obrigado. Não está